Vamos orar. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Jesus de Nazaré, Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és o que é, o que sempre será e o que há de vir. Nesse momento, Deus, nós nos colocamos na Tua dispensação. Suplicamos a Sua misericórdia. Pedimos ao Senhor refúgio. Pedimos ao Senhor a Tua piedade. Porque eu sei que existem homens e mulheres que entraram nesse momento para receber do Senhor, não da minha parte. E nesse momento, Deus, aonde estiver alguém que precisa de um toque espiritual, aonde houver alguém que precisa de uma ajuda que somente o Senhor pode dar, eu convido o Senhor para colocar a Tua mão, Pai, e fortalecer do alto da cabeça ao plantar dos pés todas e todos que estão me ouvindo. Deus, com seu braço forte, com o Teu poder, derrama nesse momento a Tua poderosa e maravilhosa unção. Fortalece-nos de cima para baixo, de baixo para cima. Aquilo que eu não tenho, o Senhor tem. Aquilo que eu não sei, o Senhor sabe. Aquilo que eu não faço, o Senhor faz. Ó Deus, se não fosse o Senhor, eu nem aqui estaria. Se não fosse Tua graça, Tua misericórdia, se não fosse Sua força, eu nem aqui estaria, eu não estaria de pé, eu não seria quem sou, eu não conseguiria caminhar como tenho conseguido caminhar. Nesse momento, meu Pai, eu recorro ao refúgio celestial, que é abrigado no esconderijo do Altíssimo, como disse o salmista no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E hoje eu te peço, Deus, nos esconde das maldades, nos esconde das investidas, nos esconde do olhar sanguinário, da malícia, das armadilhas, da perversidade dos seres humanos que fazem questão de alimentar esse sentimento. Senhor Jesus, eu coloco em prontidão as nossas causas, aquelas que o Senhor pode, só o Senhor pode, aquelas que somente em Ti nós encontraremos solução. Algumas pessoas precisam verdadeiramente de um milagre. E eu te peço hoje, glorifica o Teu nome e faz o que Te apraz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Você pode escrever a palavra amém aqui? Você pode escrever a palavra amém aqui. Escreve amém. Escreve amém. Escreve amém. Olha, eu sei que eu estou falando com pessoas de diversas partes do país e do mundo. Mas o que eu vou falar aqui é com muita responsabilidade. Preste atenção. Eu acabei de apresentar muita gente em oração. Algumas pessoas não conseguem entender o que é uma oração coletiva. Uma oração coletiva é quando nós nos juntamos e apresentamos as nossas causas, elevamos em Deus os nossos pensamentos e pedimos para que Ele faça a vontade dEle.
Certa vez, alguém entrou na live e disse: você não para orar pela minha vida? E eu disse para essa pessoa: já apresentei sua causa. Ela disse: não, mas você tem que parar para orar por mim. Eu disse: então a senhora quer exclusividade. Não tem como eu ser exclusivo falando com mais de 1000 pessoas, a não ser que Deus me direcione. Então você que está aqui agora, preste atenção nisso. O que vai realizar na sua vida o milagre, ou melhor dizendo, quem vai realizar é Jesus através da sua fé. Eu só sou um instrumento, eu não tenho poder de fazer milagre nenhum. Você entende? Então tenha essa maturidade. Tenha essa maturidade. Você entrou aqui não foi por causa de Roberto. Você entrou por causa de Jesus, que é na vida de Roberto. Porque eu tenho certeza que se não for Deus, nada acontece. Por isso eu repito, toda honra, toda glória seja dada a Jesus de Nazaré. Amém? Deixa eu entregar aqui algo que eu recebi durante essa oração. Deus falou no meu coração que existem pessoas que estão muito endividadas. E nem precisa dizer eu. Nem precisa dizer assim, eu não. Só escute. E a razão dessas dívidas foi imprudência. Existe um espírito que nós chamamos de devorador. Você entende isso? No Antigo Testamento haviam 4 tipos de gafanhoto: cortador, migrador, devorador e destruidor. Cada um agia de uma forma diferente na vegetação. Um comia as folhas, outro comia a casca, outro comia as pontas dos galhos e o outro destruía, devorava tudo. Cortador, migrador, devorador e destruidor. Depois você se aprofunda, tá? Glória a Deus. E nós espiritualizamos na oração, repreende o cortador, o migrador, aquela coisa toda. Mas escute, existe um demônio mais forte ainda chamado imprudência. E o demônio da imprudência tem tentado se apropriar da sua vida para você e parar na mão de credores. Sabe o que é credores? Agiotas. Porque às vezes você não vigia com o que Deus coloca na sua mão e você gasta com aquilo que não é útil. Eu conheço pessoas que ganham um salário mínimo, mas não pode passar em uma loja que entra e diz assim: eu tenho que me dar o direito de viver. E com 2 dias depois está querendo acabar com a própria vida porque é gente batendo na porta. Deus lhe trouxe aqui para você ouvir isso. Olha, seja prudente com o que Deus te deu. Tenha prudência. Tenha prudência, porque a imprudência, ela destrói uma vida. Tem muita gente que é imprudente com as suas finanças e depois vem pedir oração. Não é questão de oração, é questão de prudência. Ou você acha que Deus não trata de detalhes? Tem gente que fala assim: não, eu vim aqui nessa live, foi para ouvir, você veio para ouvir o que você quer ou você veio ouvir o que precisa? Se não for para você, não tem problema. Vai chegar o seu momento, vai chegar a oportunidade que eu vou falar algo aqui de Deus e vai tocar você. Mas se não for para você, tem gente recebendo aqui. Tá? Tem gente recebendo aqui. Quando você é imprudente com a sua finança, a imprudência predomina. E quando a imprudência predomina, você cai no desespero. Com essa história de que se vive só apenas uma vez e o amanhã nem existe, tu vai se complicar. Tem gente que nem está comentando mais, mas sabe que essa mensagem aqui está sendo direcionada para ela. Faraó teve um sonho. Gênesis 40. Faraó sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 espigas cheias e 7 espigas secas. Quando José foi apresentado, ele interpretou, porque Deus deu a luz da interpretação, porque quem revela é Deus. Você entende?
Quem revela é Deus. Aí Deus disse assim: José, fala para Faraó que são 7 anos de muita bonança, mas serão 7 anos também de escassez. E quando chega o momento da bonança, o que a gente faz? A gente estoura, vira os cartões, se entope de pizza, compra as melhores joias. Deus abençoe, obrigado, gratidão. Deus abençoe muito, 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 multiplique na sua vida. O que é que a gente faz? A gente sai distribuindo? Não. A gente usa o necessário. A gente usa o necessário e poupa o que sobra. Porque no tempo da prosperidade, da vaca gorda, você tem que saber administrar. Roberto está falando de dinheiro. Não, eu estou falando do que Deus coloca na sua mão. Deus multiplique vocês pelos presentes de uma forma grandiosa, que cada semente dessa prospere em todas as áreas, tá? Muito obrigado, de verdade. Em todas as plataformas. Deus ilumine muito, 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 muito. Gratidão. Olha, enquanto eu orava, Deus disse assim: tem gente que está aqui hoje no desespero, meu filho, porque não aprendeu a lição. Não aprendeu a lição ainda. E depois que volta para a escassez, vai fazer campanha, vai se consagrar, vai orar, mas não adquire o método da prudência. Deus abençoe. Não adquire o método da prudência. Ora, jejuma, sabe, medita, porque não é ler palavra a gente medita. Leitura é só nível de conhecimento, mas o ideal é meditar. Mas na hora de ser prudente, troca o certo pelo duvidoso, deixa de fazer o essencial dentro de casa para entrar em curtições e farra. Eu conheço pessoas que trocam a despesa do lar para farrear com amigos, com amigas. Não pode ter um show na cidade que é a primeira a pedir um cartão emprestado, fazer uma dívida e começa a gastar um dinheiro que nem tem. Imprudência. E depois querem chorar. Pedir para Deus uma providência. Para quê? Para a pessoa desperdiçar? É isso? Se eu estiver falando alguma bobagem aqui, eu não vim aqui para receber lição de moral, então procura outra transmissão. Eu volto a dizer, eu não vim falar o que você quer. Eu vim falar o que Deus me direciona. E se não for para você, vai ser para alguém. Até porque se eu tentar agradar todo mundo, no final, eu não agrado nem a mim mesmo. Você entende? Então pega essa direção aqui para o seu coração hoje. Seja prudente. Guarde o que Deus te dá. Zele pelo que tem importância. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é cosmético? A minha prioridade são joias, passeios, iFood, Netflix? Qual é a minha prioridade? Eu posso falar isso aqui com propriedade porque eu já destruí muito a minha casa e quem me acompanha sabe, já ouviu várias vezes eu dizer quantas vezes eu não troquei o dinheiro de pagar a conta de energia por caeba, pela maquiagem do nariz. Vocês sabem o que é isso? Quantas vezes? E depois eu ia pedir a Deus providência para quê? Eu tinha que tomar a vergonha na minha cara. Você entende? A prioridade é se organizar, é tomar vergonha na face, aprender a ser homem. Era o que eu não era. Assim como existem pessoas que precisam entender que enquanto você não tratar como prioridade, o negócio não vai fluir, não. Receba essa direção aí. Receba essa direção aí. Receba. Deixa eu liberar uma mensagem para você, tá? Eu tenho uma palavra de Deus aqui. Marcos 4:35. Eu entrei hoje para orar. Essa transmissão vai ficar salva no YouTube, no canal do YouTube, porque o pessoal que geralmente vem à noite para orar conosco, eu não vou conseguir entrar à noite, mas eu estou entrando hoje para depois as pessoas de mais tarde pegar essa live salva. Ela vai ficar salva no YouTube, tá bom?
Deus abençoe quem está comigo no Kawai, todas as pessoas no TikTok, no canal do YouTube. Que Deus continue abençoando vocês. Quem me conhece sabe, eu já fui muito, mas muito mesmo, de verdade, assíduo em lives. Eu já cheguei a fazer 9 horas de live por dia. 9. Hoje eu não consigo mais. Isso por mais de um ano. Hoje eu não consigo mais. Mas eu sinto saudade. E essa semana eu tô aqui com vocês. Se Deus permitir, até quinta-feira, no caso, até amanhã a gente vai estar aqui. Se Deus permitir, vamos sexta, vamos sábado, tá? Em nome de Jesus. Gente, eu quero liberar uma mensagem de Deus para você. E depois que eu liberar a mensagem, eu vou orar contigo, tá? Quem tá comigo aqui no canal do YouTube, ó, pega a minha testa aqui, marca ela assim como alvo e toca 3 vezes ou 4 para curtir, para deixar o like. Aqui também no TikTok, curta bastante, curta. Quem puder nos ajudar aqui nessa meta das rosas, que Deus abençoe. Roberto, eu não tenho. Curta que já vai ser suficiente para subir tráfego também. A gente só dá o que tem. Cada um só oferece o que tem. Tá? Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha guerreira, Thalita Maria, que Deus ilumine. Olha, deixa eu fazer aqui um pedido a vocês. Só quem tá comigo no TikTok, licença aqui, tá? Eu tenho 700 pessoas aqui nessa live, vou pedir a você, rapidinho aí, pesquisa na lupa do TikTok, vai na parte de pesquisa e escreve lá assim, Roberto e Thalita recomenda. É o nosso mais novo perfil de recomendações de utilidades. Nós vamos fazer testes de produto a custo-benefício, ó, bacana, para recomendar para vocês aqui na nossa lojinha do TikTok. Vai chegar na sua casa. O que não for bom, nós não vamos apresentar. Então, quem está comigo no TikTok, dá uma pesquisada aí. Pesquisa aí, dá essa força para nós. Nós precisamos chegar um pouquinho mais de 2.000 seguidores para poder... certo? Você entende? Nós precisamos de um pouquinho mais de 2.000 seguidores para poder começar a fazer... aqui a exposição, tá? Então nos ajuda aí. Marcos 4:35. Marcos 4:35, olha o que diz. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Eu vou reler mais uma vez o texto. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Recebe aí essa mensagem. Jesus havia pregado o dia inteiro com os discípulos. Os discípulos já estavam cansados. Eles passaram o dia inteiro. Só no capítulo 4, o evangelista Marcos, que é João Marcos quem escreve, o evangelho é de Jesus, mas o escritor foi João Marcos. Mas você sabia que João Marcos não foi um discípulo? João Marcos escreveu as memórias de Pedro. Enquanto Pedro estava preso, Pedro não sabia ler nem escrever, mas Pedro contava o que aconteceu e João Marcos escrevia. Interessante. Deus abençoe. Gratidão. Glória a Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida e multiplique de uma forma grandiosa, tá? Em todas as áreas. Muito obrigado por todas as sementes. Todas as sementes. Multiplique de todas as formas. João Marcos, ele reescreveu as memórias de Pedro. E Pedro relatou, e João Marcos expressou que naquele dia, Jesus pregou 4 poderosas parábolas. Parábola do semeador, parábola da candeia do corpo, parábola do grão de mostarda. Explicou sobre todas elas. E quando finalizou o dia, não sou eu quem diz, está no texto. Depois você lê o capítulo 4 inteiro do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: nós vamos para o outro lado. Você vai entender. Se tiver a Bíblia aberta aí,
Deus abençoe, muito obrigado. Se tiver a Bíblia aberta aí, abre ela, ou então guarda isso. O texto diz assim: e sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Quem está dizendo que já era tarde não é Jesus. Não foi Jesus quem disse, olha, tá tarde, nós temos que ir para o outro lado. Não. Quem percebeu que já estava tarde da hora foi o próprio Pedro, porque ele está relatando para João Marcos o que aconteceu. E João Marcos escreve o que Pedro está dizendo. Pedro disse, olha, naquele dia estava tarde. A gente estava cansado, oprimido, desanimados. E sabe o que ele disse? Passemos para o outro lado. Agora para refletir. Quem trabalha aqui no cotidiano, eu sei que tem gente que talvez esteja até no trabalho, tá? E que Deus lhe abençoe por você estar aí, nesse momento também, abrindo essa brechinha. Quem trabalha o dia inteiro, ao chegar em casa, se for pai, mãe, o que mais quer? Tomar um banho, se organizar, sentar à mesa, comer com a família, assistir alguma coisa, respirar. Deus abençoe. Não é verdade? Porque depois de um dia inteiro de trabalho, um dia inteiro de caminhada, o que a gente quer? Repouso. A gente quer repouso. Mas naquele dia não teve repouso. Naquele dia não teve como parar. Pedro disse, naquele dia a gente estava cansado. Na minha linguagem, se Pedro fosse nordestino, diria, naquele dia os pés estavam cheios de calo. As mãos estavam todas esburacadas, a gente estava com a sede danada. E quando a gente pensou, se Pedro fosse nordestino, quando a gente pensou que ele ia chamar a gente para comer à volta de uma fogueira, assar peixe, dividir o pão, o homem olhou e disse, a gente vai continuar. Como assim, Roberto? Porque existem dias que Jesus vai permitir que você descanse. Agora vem a revelação. Mas existem dias que Jesus vai fazer questão de provar o seu limite. Isso é de arrepiar. Em algumas vezes, Jesus vai provar o seu limite. Vai lhe levar ao extremo. Vai permitir que você sinta dores como você nunca sentiu. Vai permitir que você seja caluniada como você nunca foi. Ah, eu não estou para isso, então você está seguindo uma forma falsificada do evangelho. Porque ser cristão não é ser evangélico. Ser cristão é seguir e entender o evangelho. Só que bitolaram nas nossas cabeças que ser cristão é ser evangélico. Isso é um termo humano. Ser cristão é seguir o evangelho. O evangelho é de Cristo. E às vezes esse Cristo vai permitir você chegar no seu limite. 12 homens cansados, precisando de comida, de água. E que Jesus é esse tão perverso que não permitiu eles pararem. É porque Jesus é o melhor professor para ensinar. Que não tem como ficar mais forte a não ser na dor. Algumas pessoas vão querer pular do barco, sair da live agora, mas não tem problema. Eu só vou falar para quem é tanque de guerra. Eu só vou falar com os tanques agora. Olha, Jesus não é carrasco, não é cruel e nem erra na dose de ensinamento. Jesus é o melhor professor, porque está escrito no Salmo 139, que não havendo palavra na minha boca, isso o Senhor sabia. Também está escrito em Jeremias 1,5, antes que eu te formasse na madre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. Então, se Deus me conhece antes de eu ser, se Deus me conhece antes que eu fale, Ele também sabe o que eu preciso para me tornar mais forte. Eu vou entregar isso aqui com a mão estendida, porque o meu corpo está tremendo e o Espírito
Espírito de Deus está dizendo assim: eu estou permitindo esse momento difícil, e não é para te destruir, não é para te acabar, não é para te matar, é por um propósito maior. E se eu fosse você, eu já batia no peito e dizia: o meu Senhor está me tornando mais forte, Deus está te tornando mais forte. Não tem como ficar mais forte sem passar pela luta, pela dor, pelo sofrimento. Os discípulos queriam descanso. Jesus disse: hoje tem mais trabalho. Ei, não são os dias que ficam mais fáceis, é você quem fica mais forte, querida. Não são os dias que ficam mais leves, mas é você que ficou mais encaliçada. Olha para mim aqui, que eu vou falar de guerreiro para guerreira. Eu vou falar de filho da luz para filha da luz. Eu vou falar de tanque de guerra para tanque de guerra. Me diga a senhora, me diga o senhor, me diga você, jovem, moça, rapaz, ancião, idoso, não importa a idade. Me diga você, se você não precisou apanhar um bocado para amadurecer. Quantas vezes você ouvia uma crítica e se irritava pela crítica, fazia biquinho, ficava beiçuda, como diz aqui no Nordeste, e ficava irritada e queria ir para o front, para o confronto, queria questionar, queria saber por quê, e você foi apanhando, e começou a aprender que crítica não paga conta nem resolve problema. Começou a aprender que cara feia não soluciona nada e nem enche mesa. E o que foi que tu fez? Aprendeu a ignorar. E o que foi que lhe trouxe esse ensinamento? As dores. Foi isso que te ensinou? Porque se não fosse o dia mau, você não aprenderia como valorizar o dia bom? Os discípulos estão passando por um processo difícil. Eu imagino Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. Mas rapaz, essa hora a gente tem que comer. E Jesus dizendo: hoje é hora extra. Isso é profético. Os discípulos dizendo: hoje a gente tem que parar. Jesus dizendo: não, hoje ninguém para. Hoje ninguém para. Eu vou falar olhando para essa. Hoje ninguém para. Eu vou falar olhando para essa. Hoje ninguém para. Para você aqui, hoje ninguém para. Eu não sei quem é que está tentando conspirar para você parar, para você dar um break. Eu estou falando para mulheres que disseram: eu estou no meu limite. Eu estou falando para homens que estão com problema sem saber o que fazer e já pensaram até em pegar uma alternativa de atalho. Deus está dizendo a você hoje: ninguém para. Tá doendo? Não vai parar. Tem calúnia? Não vai parar. É porque a minha sogra se levantou. Deixa ela se levantar. Ela só não vai conseguir ser maior do que o seu Deus. É porque a vizinha fez feitiço. Deixa ela fazer o feitiço dela. Bom não é quem fecha. Bom é quem reabre. E você serve a um Deus. Eita. Vou segurar aqui. Deixa eu bater. É porque pegou meu nome, Roberto, e fez indireta comigo. Deixa. Eu acabei de dizer para você que é a afronta que lhe ensina a ser mais prudente. Eu já quebrei muito a minha cara para entender que alguns caminhos não cabem mais à minha trajetória. Tem lugar dentro da minha cidade que eu evito passar naquele lugar. É sim. Os discípulos queriam descanso, mas Jesus precisava manter ele no processo. E tem dias que você acorda que nem você se suporta. Ou tem dias que você nem se suporta. Tu diz assim, dá vontade de dizer: sai desse corpo que não te pertence.
Mas Deus manda te dizer hoje assim: olha, ei, eu sei que está tarde, essa luta parece não ter fim, mas você vai passar do outro lado. Não consigo, consegue. Eu vou fazer uma pergunta aqui, eu espero que você responda, tá? Quem foi que chamou os discípulos para ir para o outro lado? Deus abençoe. Vai dar certo. Quem foi que chamou os discípulos para o outro lado? Quem foi que chamou? Todo mundo escrevendo. Quem foi que chamou? Como é o nome dele? Como? Antônio? Pedro? Roberto? Marcos? Serafim? Francisca? Fernanda? Paula? Talita? Marina? Eliane? Fabiana? Não. Quem foi que chamou os discípulos? Se Jesus chamou, ele estava dizendo: independente de como vocês estejam, eu estou junto. Pegou? Independente de como vocês estejam hoje, eu vou junto. E o cansaço? Eu vou junto. E o desânimo? Eu vou junto. E se eu cair? Eu estou junto. E se tentarem me perseguir? Eu estou junto. E se o leme do barco quebrar? Eu estou junto. E se me traírem? Eu estou junto. E Deus está dizendo para você: não se esqueça quem está ao teu lado. Não se esqueça quem te chamou. Ele está junto. Você não está só. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Você não foi enviada. Você foi convidada para acompanhar o mestre. Ele disse: passemos. Passemos quer dizer, eu também vou. Um dia Elias fugiu para a caverna, 1 Reis, capítulo 19. E quando Elias entrou na caverna, a voz disse assim: o que fazes aqui? A voz do Senhor disse: o que fazes aqui? Deus abençoe, muito obrigado. E para falar o que fazes aqui é porque Deus estava dentro da caverna. Então isso demonstra que Elias não estava sozinho. Porque às vezes você pensa que está sozinha. Às vezes você imagina que está sozinho. Mas você não está só. Que Deus multiplique na sua vida grandiosamente em tudo. Em tudo. Você não está só. Você tem Deus. Você tem a melhor, maior e mais forte companhia. Coloque a mão no seu peito. Eu não brinco de rede social. Ó. Nessa carinha aqui, ó. Eu tomei vergonha. Daqui a pouco eu e minha esposa completamos 4 anos de internet e a gente já apanhou muito aqui. Em todas as plataformas. Na vida nem se fala, que a gente já veio todo encaliçado. E sempre que eu entro com muita responsabilidade. Eu nunca troquei aqui uma profecia, uma mensagem profética por presente. Fiz questão de citar o nome de fulano, beltrano. Não. Eu ainda creio no que Deus faz, Ele supre. E eu sempre levei isso aqui muito a sério. A minha popularidade, a minha audiência, na verdade é a nossa. Eu e minha esposa somos uma equipe. Tudo que temos é Deus quem dá. Não preciso difamar ninguém, não preciso sair falando mal de ninguém para ter acessibilidade, para ter hype, para ter audiência, para ter visibilidade. O que Deus tiver para mim vai acontecer. E pretendo ser assim até os últimos dias da minha vida. Agora fique ciente de uma coisa: se você entrou aqui e Deus falou com você, vai acontecer.
Vai acontecer. Coloque a mão no seu peito. Eu vou orar com você agora. Se você quiser escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque tem gente que está sempre chegando na transmissão, escreve aqui o seu pedido de oração que eu vou apresentar agora, em nome de Jesus, tá? Vamos fazer uma corrente de fé, uma corrente de fé. Amém? Pai de amor e graça, em tuas mãos eu entrego mais uma vez as nossas vidas em oração nesse momento. Eu não sei como está o estado emocional de cada filha, de cada filho, mas eu apresento, Pai, independente das situações, das circunstâncias, eu apresento as nossas vidas ao Senhor. E nesse dia de hoje, Pai, eu te peço, renova as nossas forças, renova os nossos ânimos, Jeová. Quantas vezes nós achamos que estamos sós, pensamos estar sozinhos, sem companhia, mas o Senhor está conosco. Olha, Deus, vem repreendendo o mal, aqueles pedidos de oração que são me feitos e eu não consigo abrir todas as mensagens, mas o Senhor contempla a fé de cada filho e filha. Cada homem e mulher que fez o seu pedido de oração aqui por causas individuais, seja qual for, eu apresento ao Senhor também. E eu coloco a minha fé em Ti, como sempre tenho posto. E te faço um apelo, Pai, concede livramento no dia de hoje. Concede livramento no dia de hoje. Olha, é muito difícil ouvir falar sobre isso, mas Deus sempre, quando me direciona, eu não posso guardar. Deus tem algo comigo nessa área, certo? Tem gente aqui, na verdade, mulheres, que estão com seu ciclo menstrual todo desorganizado. E algumas já chegaram até a ir no hospital, porque ficou sério. Um literal e total derrame. Coloque a mão aí na parte do seu útero, em cima da sua barriga. Pela fé, Deus está reprojetando para a forma original de como era o seu ciclo menstrual. O dono de toda a ciência está derramando cura bem aí onde você está agora. O médico dos médicos, aquele que opera sem bisturi, sem derramar gotas de sangue, ele está operando. Nesse momento, existe cura de Deus sendo liberada. Tome posse e depois você vai voltar aqui e eu vou ler o seu comentário como testemunho. Não sou eu quem faço, eu só trago o que Deus me manda falar. Receba.